Queridos, nós estamos aqui numa série falando sobre fortalezas da mente e graças a Deus, não é porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir essas fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Veja, a nossa oração e a nossa percepção espiritual, ela precisa apontar para o conhecimento de Deus. Aleluia! Glória a A Deus! Bíblia diz que o justo, ele é liberto pelo conhecimento de Deus. Jesus também disse, não é? E conhecereis a verdade, e a verdade vai te tornar uma pessoa livre. E eu gostaria, brevemente aqui, de falar nessa manhã sobre uma prática espiritual que realmente é uma tremenda chave nesse processo, não é, de vivermos uma libertação, vamos colocar assim, na nossa mente. Não é? Você sabe que, eu não sei quanto tempo você levou para conhecer a Jesus e viver de fato uma experiência de novo nascimento, uma experiência onde você foi espiritualmente regenerado, nasceu da mesma origem de Cristo. Mas todos nós vivemos muitos anos aí, depois de nascidos da carne, né? Vivemos muitos anos aí nesse mundão doido. Você sabe que o que é o mundo? O mundo é uma mentalidade. O mundo aponta para a mentalidade daqueles que ainda não foram salvos. E toda pessoa que ainda não foi salva, como Paulo disse aos Efésios, ela está morta em pecados e delitos. Ela pode estar andando de um lado para o outro, não é? Sobe essa rua, desce aquela, vai naquele lugar, mas espiritualmente falando, ela está morta. Portanto, não existem recursos espirituais nessa pessoa para que ela possa desenvolver uma mente espiritual. Mas, a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo e que nós colocamos a nossa fé nele, como os textos sagrados dizem, né? Jesus veio para os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Olha, a fé, ela gera esse milagre dentro de nós. Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos na sua obra consumada, nós então nascemos da mesma origem de Jesus. E uma vez espiritualmente salvos, nós entramos nesse grande desafio de agora salvar a nossa alma. O que é a alma? A alma é mente, emoções e vontade. Então, existe uma necessidade gritante em cada um de nós de renovarmos a nossa mente, de passarmos a pensar como a palavra de Deus ensina, de passarmos a pensar como Cristo pensa. Porque se nascemos de novo, nós já carregamos essa semente no nosso espírito. Como Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Mas nós precisamos, né, levar a mente de Cristo que está no nosso espírito aqui para a nossa massa encefálica, literalmente. Deus deseja abrir caminhos neurais novos na minha mente e na sua mente. Aleluia. E quando você muda a sua forma de pensar e acreditar, tudo muda na sua vida. Tudo muda à sua volta. E esse processo é um processo que envolve derrubar essas fortalezas espirituais. Não é? Veja, muitos de nós, graças a Deus, já fomos libertos, até falando de demônios. Às vezes, muitos de nós tinham diabos que estavam sentados aí no nosso pescoço. E eles, graças a Deus, já foram embora, mas muitas vezes ainda ficou uma casa de pensamentos que dava guarida a esses espíritos. Uma coisa é você lidar com um espírito maligno, outra coisa é você lidar com aqueles argumentos que sustentavam, não é, esse espírito nas nossas vidas. E nós precisamos também desfazer essas fortalezas da mente. Então eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre a importância do jejum. É um assunto que a maioria das pessoas talvez não gostem, né? Mas eu vou te dizer, é uma tremenda chave espiritual. A gente sabe como que é prazeroso comer, não é verdade? É uma bênção de Deus. Mas olha, quando
nós oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus nesse sentido, olha, nós fechamos a nossa boca temporariamente, e isso, queridos, desperta em nós uma fome espiritual diferente. Isso tem o poder, não é, de vencer maus hábitos. Isso tem o poder, não é, à medida que vamos então desenvolvendo uma mente resiliente, isso tem um poder incrível, sabe, de construir em nós um espírito edificado, um espírito que vai nos sustentar não só emocionalmente, mas fisicamente também. E é interessante o que a Bíblia fala, né, sobre essa questão, essa prática espiritual aqui na Bíblia. Vocês sabem que Jesus ele não disse se você jejuar, ou se você orar, ou se você ofertar. Ele disse quando, porque isso deveria ser uma prática. Jejum é simplesmente se abster temporariamente de alimentos por uma razão espiritual. E quando nós jejuamos, literalmente você está trocando o temporário pelo eterno, o físico pelo espiritual, o visível pelo invisível. Vocês sabem que o primeiro pecado da humanidade estava relacionado com aquilo que se podia e não se podia comer. Foi ou não foi? Não é verdade? E logo depois do Gênesis tem uma história muito interessante, que é a história de Esaú e Jacó, não é? E filhos ali de Isaac e Rebeca, né? Porque ela gerou gêmeos, ela era uma mulher estéril, Deus fez algo maravilhoso ali no seu ventre, e a história deles é muito interessante. Eu não tenho tempo aqui para contar toda a história, você depois vai conferindo tudo isso aí nas escrituras sagradas, né? Mas nós sabemos pela Bíblia que Esaú ele foi o primogênito, e havia uma bênção sobre o primogênito. Mas dentro do contexto e da história deles, Esaú, a Bíblia diz, desprezou o seu direito de primogenitura. Na verdade, ele trocou o direito de primogenitura dele, a bênção da primogenitura, por um prato de feijão, por um prato de lentilhas, né? Olha, que coisa. Quando nós olhamos aqui para Jacó, o seu irmão gêmeo, dentro dessa ocasião, nós vemos Jacó renunciando uma refeição para receber uma bênção. Enquanto aqui o Esaú renunciou uma bênção por causa da urgência de uma refeição. Olha que coisa forte. Então, existem pessoas, queridos, que fariam ou trocariam, vamos dizer assim, qualquer coisa para fazer o seu estômago feliz. Tem. E existem pessoas que fariam ou trocariam qualquer coisa urgente para terem um futuro com Deus. E esse aqui foi Jacó. E eu quero encorajar você para ser um Jacó. Não é? Na hora que você vai entendendo a história de Esaú e Jacó, nós vamos encontrar Esaú sendo mencionado lá na carta aos Hebreus, você vai ver que esse descontrole de Esaú com respeito aos seus apetites não era apenas com relação à comida. E eu vou dizer, quando nós não temos esse tipo de controle, falando da comida, muitas vezes nós podemos extravasar isso de várias outras maneiras. Por exemplo, o caso aqui de Esaú, se você for ver lá em Hebreus capítulo 12, né, a Bíblia fala, e nem haja algum fornicário ou profano, né, como foi Esaú, que por causa de um prato de feijão vendeu o seu direito de primogenitura. E por que a Bíblia chama aqui Esaú, não é, de fornicário, de profano? Porque ele começou a se envolver com aquelas mulheres que eram odiosas aos seus pais. Ou seja, essa falta de controle, não é, com respeito ao apetite dele, falando aqui de uma refeição, de comida, isso acabou extravasando o que na área da vida sexual dele, né? Então, nós poderíamos olhar tantas situações que mostram como que é importante, como que é desafiante, né? Para eu e você que hoje estamos na nova aliança, conhecemos o Evangelho por revelação, não é?
somos uma nova criação em Cristo Jesus, mas vivemos esse grande desafio de andar no Espírito, de viver pela parte de nós que nasceu de Deus, e não é andar por uma mente carnal, onde os nossos apetites são desenfreados. E é nesse sentido, queridos, que o jejum é algo tão estratégico, porque é uma forma de você treinar uma mente resiliente. E o nosso desafio, então, é mudar a nossa forma de pensar e acreditar. Tem texto-chave, eu quero ficar nele aqui hoje, né? Um texto muito chave que nós encontramos em Romanos capítulo 12. Esses são versos que todos nós deveríamos memorizar, né? E qual é a chave de você memorizar algo da Bíblia? É você ser ensinado pelo Espírito Santo ali. Tudo que o Espírito Santo começa a te ministrar, te ensinar, te revelar, né? Isso se torna parte de você. E, na verdade, aqui Paulo está fazendo um apelo. Ele fala: rogo-vos pelas compaixões de Deus, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, rogo-vos pela graça de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto inteligente. E não vos conformeis com esse mundo, não entrem na forma do mundo, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, quando nós estamos falando sobre vencer fortalezas espirituais, nós estamos falando de uma transformação de dentro para fora da nossa forma de pensar e de acreditar. Mas nós temos que entender, queridos, aonde que tudo isso aqui começa. Isso começa com esse apelo de Paulo: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus, pela graça de Deus. Então, eu quero lançar aqui para você um princípio muito importante. O jejum é uma prática espiritual que ele não aumenta o seu valor espiritual. Ele aumenta o seu peso espiritual. Qual que é a diferença? O que eu quero dizer com isso? Que o jejum aumenta o seu peso espiritual, mas não o seu valor espiritual. Porque o nosso valor espiritual, ele está relacionado completamente à obra consumada de Jesus. O que Jesus fez por cada um de nós. É como se Deus não tivesse como fazer mais por você. Em Cristo, uma vez que você está em Cristo, você é amado, você é perdoado, você é curado, você é suprido, você é favorecido, você é abençoado, você é justificado, você é santificado, você é redimido. Glória a Deus. E o jejum não vai te tornar mais nada disso. Isso é uma obra já feita, já consumada. É algo que nós recebemos pela graça. O que é a graça? É a parte de Deus. É o que Cristo fez por cada um de nós. Por isso que eu estou dizendo que o jejum ele não vai acrescentar valor espiritual, não é, a você como um filho, uma filha de Deus. Mas vai aumentar o seu peso espiritual. A sua percepção do que Cristo fez por você, a sua consciência da presença de Deus, a sua consciência de quem você se tornou em Cristo, da unção que você carrega. Isso te dá realmente uma ousadia, uma fé, não é, para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer os seus desafios de uma forma muito incrível. Só para você entender com mais clareza o que eu estou tentando te ensinar, se você sabe que talvez, eu penso assim, não existe aqui no Novo Testamento uma carta que tragam explicações tão claras com respeito ao Evangelho, com respeito à graça de Deus, com respeito à justiça de Deus, do que a carta que Paulo escreveu aos Romanos. E se você conseguir enxergar essa carta dentro de uma visão mais ampla, de um panorama maior, o que é que você vai perceber, né? Você vai perceber com tanta clareza
não é? Como que Deus, ali os primeiros capítulos, como que Deus encerrou o mundo inteiro debaixo do pecado. Depois, como que ele usou de misericórdia para com todo mundo. Você vai perceber com toda clareza que a justiça de Deus é chamada a justiça da fé. Não tem nada a ver com aquilo que alguém possa merecer ou fazer para ser salvo, mas tem tudo a ver em responder com fé aquilo que Cristo perfeitamente realizou por nós, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação. Então nós vamos ver um ensino muito profundo que nós somos salvos por graça, mas não uma graça irresponsável, não é? Como depois Paulo fala aos Efésios, somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é um presente, é um dom de Deus. Então não tem lugar para ninguém se gabar, para ninguém se gloriar, né? Nós estamos diante de uma realidade que só o Senhor Jesus é glorificado e louvado. Depois nós vamos ver que nós também somos santificados pelo mesmo princípio de fé. Você chega ali, Romanos capítulo 8, é incrível. Depois dos capítulos 9 e 10, nós vamos ver como que Deus realiza os seus propósitos aqui nesse mundo. Olha, depois que existe uma carga intensa de ensino sobre o Evangelho, sobre a justiça da fé, né, a salvação pela graça, depois que tudo isso é tão explicado, Paulo faz esse apelo: rogo-vos pelas compaixões de Deus. Vocês entenderam a misericórdia de Deus? Vocês entenderam a graça de Deus? Deixa eu te dizer, a graça de Deus não é um pretexto para a pessoa viver uma vida avacalhada de qualquer jeito. A graça de Deus não é um pretexto para você viver uma vida no pecado. Muito pelo contrário. A graça de Deus, quando você entende esse amor tão generoso, isso é a maior razão a nós respondermos a essa graça de uma forma muito responsável. E qual é a maneira responsável de nós respondermos à graça de Deus? Ele fala com todas as letras que nós precisamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. Na antiga aliança, o sacrifício era morto. Deus não quer matar você. Ele tem muito para fazer na sua vida e através da sua vida. Ele quer que você ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo. E o que é que te empodera para fazer isso? A graça de Deus que você recebeu. Sem jamais merecer isso. Irmãos, essa é a essência da graça. É que Deus fez algo por nós que nenhum de nós chegamos perto de merecer. Não existe espaço para alguém se gabar, não é? Como se ele pudesse salvar a si mesmo. Então, quando nós temos esse fundamento bem firmado, você não vai partir para essas práticas espirituais, falando de jejum e oração, com uma motivação errada. Você não vai jejuar para tentar se aproximar mais de Deus. Você não vai jejuar para tentar receber mais graça, porque Ele já te deu tudo. Você não vai jejuar para tentar receber mais da justiça de Deus. Não! Isso aí já foi realizado. Não é? Na verdade, nós vamos responder a tudo isso que já foi feito e que generosamente foi disponibilizado para toda a humanidade. 1 João diz que Jesus morreu apenas pelos pecados de alguns? Não, a Bíblia diz que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Agora, cada pessoa individualmente precisa endossar isso na sua vida. Ele precisa, ouvindo o Evangelho, responder a essa graça como crendo. A parte de Deus é a graça, a parte do homem é a fé. E não existe um princípio que mude mais o homem de dentro para fora do que crer. A fé é algo poderoso. Entenda, a fé é um substantivo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Crer é um verbo. Quando você recebe fé e você ativa isso na sua vida, quando você crê, você vai ver que a partir daí, a palavra de Deus vai colocar a sua vida em movimento. Você vai começar, então, a viver pela parte de você que nasceu de Deus, que é o seu espírito. E você vai colocar o corpo no seu devido lugar.
Porque o homem não é corpo, alma e espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Nós somos esse ser tripartido que as coisas precisam partir, né? Iniciar no nosso espírito. Porque essa é a dimensão de Deus. Tudo é do espiritual para o físico, né? Do invisível para o visível. São assim que as coisas literalmente funcionam. Então, queridos, por isso que eu disse para vocês que para a gente colocar essas práticas espirituais, seja o jejum, seja a oração, sejam esmolas, ofertas, né? Nós temos que entender que essas práticas, elas não podem trazer mais valor para a sua vida espiritual que Cristo não tenha te dado. Mas elas vão trazer um peso espiritual para você. Você já percebeu que quando uma pessoa fala com revelação, quando ela fala com esse tipo de experiência, onde ele traz aquele saber intelectual para um saber íntimo, não é? Pessoas que sabem o que estão falando, têm revelação do que estão falando. Vocês já perceberam que tem um peso diferente? Então, essas práticas, elas vão trazer revelação, porque qual que é o papel do jejum? O jejum é uma prática espiritual onde, biblicamente, você apresenta o seu corpo morto para o pecado e também apresenta o seu espírito vivo para Deus. Sabe? E isso começa a trazer fé ao seu coração. Como eu disse, fé é um princípio de revelação. A fé vem pelo ouvir. Veja, o jejum não vai fazer Deus falar com você. O jejum vai fazer você ouvir. O jejum vai trazer uma sensibilidade diferente para a sua vida. Por isso que, olha, nós olhamos para Jesus, é incrível. Jesus foi o último Adão, ele não tinha nenhum pecado. Mas antes de começar o seu ministério, e ele é o nosso modelo, ele jejuou 40 dias? É incrível isso, ele jejuou 40 dias. Qual a razão pela qual Jesus jejuou? Não é? Porque ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O jejum é um princípio espiritual para você ter foco na palavra, para você ganhar ouvidos para ouvir. Ou seja, você começa a viver um processo onde a sua fé é edificada. E todas as vezes que você se move por fé, que a sua fé é edificada, isso significa que você está vencendo fortalezas da mente. Isso significa que você está vencendo aquela mente reprovada, né, carnal, que você costumava ter. E esse é um processo de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais fé, então, mais glória. É interessante, queridos, a importância de um espírito edificado. Como que isso é importante? Você sabe que o seu espírito, uma vez edificado, ele vai ajudar a sua alma e o seu corpo. Ele sustenta a sua alma e ele sustenta o seu corpo. Tem um verso aqui em Provérbios interessante que diz: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? E o jejum é um princípio para você ganhar a palavra de Deus e ter um espírito, então, edificado, um espírito construído, né? Veja, o seu espírito, então, tem esse poder de socorrer, de sustentar a sua alma e de sustentar também o seu corpo. Agora, o seu corpo não tem essa prerrogativa. O seu corpo não sustenta o seu espírito. Jamais, ele não tem essa propriedade. Por que Jesus jejuou 40 dias? Por causa de um espírito edificado. É incrível isso, não é? A gente percebe, assim, como que o jejum é também... a gente tem que olhar para cada um de nós como um ecossistema espiritual e corpo. Como que o jejum cura o seu corpo? Até os animais sabem disso. O animal, o bicho está lá meio doentinho, ele para de comer, né? Hoje existem mais pessoas doentes por comerem o que não deve demais do que as pessoas que não comem. E falando de alma, queridos, quantas pessoas hoje, né, elas fazem da comida um falso conforto. Às vezes, nós estamos lidando com emoções tóxicas, estamos lidando com emoções negativas, e nós apelamos para a comida como um tipo de falso conforto.
que parece que ali naquele momento dá uma resolvidinha, mas depois você volta para aquele mesmo ciclo, que na verdade é um ciclo de depressão, né? Porque vem as emoções tóxicas, a pessoa se entope de comida e daqui a pouco ele sente mais tristeza e ele fica rodando aí. Queridos, essa não é uma boa ideia. Por isso que, fazendo uma história longa aqui, porque eu teria muita coisa para falar, mas eu quero ficar aqui no meu tempo, né? Eu vou te dizer, queridos, o maior desafio para a gente jejuar, o jejum é uma coisa muito mental. O maior desafio, o seu corpo às vezes precisa de jejuar. A pessoa começa a jejuar e ela sente alguns desconfortos, ela sente uma dor de cabeça, né? Ela sente uma tonteira, ela sente uma coisa assim, ela pensa assim, não, tem que parar de jejuar porque isso está me fazendo mal. É o contrário. Essa é a maior evidência que você está muito intoxicado. Essa é a maior evidência que você precisa realmente daquele jejum, né? E realmente é uma coisa muito mental. Eu já conversei com pessoas e elas falaram assim, cara, eu não consigo conceber a ideia de ficar sem o meu café da manhã. Não tem isso, não cabe na minha cabeça. Eu entendo isso por um lado. Mas olha, se você quer uma mente transformada, como nós lemos aqui em Romanos, né? Eu acho que eu não vou conseguir sair aqui do primeiro ponto hoje. Nós precisamos começar a treinar uma mente que seja resiliente, sabe? E você vai ver que o jejum é muito mental, começa aos poucos. Uma pessoa que nunca jejuou não deve começar lá, vou jejuar 2 semanas. Não, faça um jejum de 24 horas, só na água. Olha, você vai ver que esse início, né, são coisas que às vezes você enfrenta um certo desconforto para depois você abraçar um tempo novo de certas facilidades na sua vida. Ou nós podemos abraçar as facilidades do conforto ou dos falsos confortos que nós estamos e continuar com a vida difícil. São escolhas que nós temos que fazer. Mas eu quero te dizer que quando você desenvolve uma mente resiliente com respeito à comida, a esse tipo de apetite, isso vai mexer com todas as outras tentações na sua vida. Você vai ver uma graça diferente, porque, como Jesus disse, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existe uma coisa proporcional aí, não é? À medida que você fecha a boca para a comida, a sua fome espiritual aumenta e a palavra de Deus, ela tem um tipo de penetração na sua alma diferente, sabe? A gente ganha uma sensibilidade diferente, não é? O nosso amor vindo de Deus, essas compaixões que Paulo rogou, não é? Elas começam a se tornar claras para as nossas vidas. E quando você aprofunda a revelação do amor de Deus na sua vida, queridos, é o amor de Deus que te deixa estragado para o mundo. Sabe, é isso que começa a fazer mudanças profundas de dentro para fora, para que você comece a aprovar as coisas excelentes. Muitas vezes nós não estamos sabendo distinguir a mão esquerda da direita. Nós não sabemos o que é excelente, o que é precioso diante de Deus. Às vezes a gente confunde o precioso com o vil, não é? O excelente com o supérfluo. Mas o jejum, ele vai nos dar uma sensibilidade, uma capacidade diferente, então, de discernir essas coisas. Eu vou dizer, não existe mágica nesse processo. O protocolo de Deus está aqui. Tá? Rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Essa palavra sacrifício, ela está apontando sim para essa questão do jejum, né? Sabe qual que é a diferença de uma simples oferta para um sacrifício? A galinha e o porco foram fazer um café da manhã para o fazendeiro. Aí a galinha deu a sugestão: eu dou os ovos e você, porquinho, você dá o bacon. Ou seja, a galinha fez uma oferta, mas o porco fez o sacrifício. E o que Deus está falando aqui é do sacrifício. Se você ler 1 Pedro capítulo 2, verso 5, Pedro fala sobre a importância de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Jejum Amém. não é um tipo de masoquismo.
sabe? Ou não é algo que você está fazendo para merecer algo de Deus, para ser mais justo, para ser mais santo. Não! A graça de Deus já fez tudo isso por você. É uma maneira responsável de responder a esse imenso amor, a essa compaixão sem limites. Nós não podemos continuar vivendo da mesma maneira. Não podemos continuar vivendo como se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado pelos nossos pecados. Agora, queridos, há um novo andar. Se você nasceu de novo, você tem uma natureza espiritual de luz. E você precisa seguir essa nova natureza. É isso que Paulo disse: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E esse é o nosso maior desafio. Você sabe que a Bíblia fala com respeito de Jesus, não é? Lá no livro de Hebreus: sacrifício e ofertas pelo pecado não quisestes, corpo me preparaste. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a sua vontade. Sabe o que é adoração? É você fazer a vontade de Deus, mesmo estando num corpo de carne. Porque o nosso maior desafio, se a gente for pegar aqui, quais são as adversidades que nós temos hoje como crentes? Né? O mundo, que é uma mentalidade reprovada, o diabo, né? Mas o nosso maior desafio, queridos, é colocar o nosso ser na ordem certa, é vencer a nossa carne. Sim ou não? É deixar de viver, não é, apenas pelos nossos sentidos naturais, visão, audição, tato, olfato, paladar, e começarmos a viver por um sexto sentido chamado fé. Onde a palavra é revelada. Onde a palavra de Deus põe a sua vida em movimento. E quando a palavra de Deus entra em você, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que vocês pedirem está feito. Glória a Deus. É uma vida sem impossibilidades. É uma vida no sobrenatural. Vocês entendem? Por isso que Paulo disse: as armas da nossa milícia não são carnais. Mas o que o jejum faz? O jejum bloqueia a sua carne. O jejum tem esse poder, é incrível. É incrível. Eu vou dizer, é um desafio o jejum. Mas quando você começa a treinar a sua mente... Olha, Jesus, sabe que a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e depois ele teve fome. Ele não teve fome antes dos 40 dias. A Bíblia diz que ele teve fome depois, porque essa palavra fome ali é uma necessidade biológica. É como que se tudo que precisava ser consumido já foi, estava começando a comer, a consumir, né, os músculos, e é uma necessidade biológica de comer. Ele teve fome. Então, um espírito edificado nos sustenta, queridos. Sabe? Isso faz toda a diferença com respeito a vencermos os dias maus que muitas vezes nós temos que passar por ele. Se uma pessoa passa por uma enfermidade, se uma pessoa passa por perdas, não é? Se uma pessoa passa por todo tipo de situação. Olha, quando nós temos um espírito edificado, é diferente. Mas a Bíblia fala, se alguém tem um espírito fraco, abatido, quem pode suportar isso? Nós vamos tropeçar num grão de areia. E hoje é exatamente isso que a Bíblia está ensinando, só que tem, né, que é desafiador. Eu estou chocado, porque eu tenho conhecido agora grupos enormes de pessoas que não são crentes, que estão fazendo jejuns prolongados. Vocês sabiam que esse movimento está acontecendo? As pessoas que nem são crentes estão descobrindo isso. E elas estão descobrindo um bem-estar tão grande. Eu creio que isso abre até, vamos dizer, uma brecha para a pessoa até conhecer o Evangelho, porque ela fica mais sensível espiritualmente. Mas, queridos, eu vou dizer, o jejum é uma prática milenar. Milenar. Você vê, desde que a coisa começou, né, onde que o caldo entornou, comendo o que não deveria comer. Né? Então, para a gente terminar, vou ler um último texto aqui. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno,
oportuno vos exalte. Olha, jejum é a maneira bíblica de se humilhar. Se você vai para a Bíblia, como que uma pessoa poderia se humilhar diante de Deus? Quando ela jejua. Ela está dizendo outras palavras, eu não posso confiar na minha carne. Eu não posso confiar simplesmente no que eu sei. Sabe, eu quero a revelação de Deus, eu quero a sabedoria de Deus, né? Então, a Bíblia fala que quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, e veja que muitas situações, como que a vida cristã de muitos de nós está. Às vezes nós estamos vivendo pressões de todos os lados, né? Seja da nossa carne, seja do diabo, seja do mundo. Qual é o objetivo de todas essas pressões? Te tirar de debaixo da poderosa mão de Deus, porque a ansiedade te faz sair de lá. Por isso que ele diz aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha, não tem um ansiolítico melhor do que o jejum. Vou dizer para vocês, né? Ele fala, porque ele tem cuidado de vós, e essa é a revelação que vem. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes da fé. Você veja, queridos, o diabo está procurando alguém para devorar. Você é devorável? Por que os leões não comeram Daniel lá na cova? Não tinha cheiro de carne. Cheio do Espírito Santo. Né? Então, resistir-lhe firmes da fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Queridos, sofrimentos iguais. Eu tenho certeza que eu e você, de alguma maneira, estamos gemendo. 2 Coríntios capítulo 5, sabe por que Paulo falou que a gente fica gemendo? Ansiando a redenção do corpo. Porque nós somos nesse corpo de carne, não. Olha, para você que é uma nova criação em Cristo, é um desafio. Sabe, a gente geme. É como se fosse um clamor para a gente ser completamente redimido dessa perspectiva humana e carnal. Então, o que o diabo explora quando ele ataca a minha vida ou a sua vida? A parte da nossa mente que não foi renovada. Esses argumentos que dão moral para ele agir de alguma forma nas nossas vidas. Que correspondem à natureza de alguns tipos de espíritos. Quantos de nós ainda precisamos vencer, né, uma mente orgulhosa, ou uma mente distraída, ou uma mente avarenta, né, ou uma mente rancorosa, ou uma mente ansiosa? Queridos, todos nós estamos lidando com tudo isso. Sim ou não? Né? Então, essa é a chave. Né? Então ele fala, resistir-lhes firmes na fé, certos que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, como Paulo começou lá em Romanos 12. Né? Rogo-vos pelas compaixões de Deus. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. É isso que as práticas espirituais fazem. É assim que nós, de fé em fé, de glória em glória, vamos nos tornando mais edificados, né? Mais parecidos com Jesus. Vamos conhecendo o seu amor de forma cada vez mais profunda e aprendendo a discernir, a aprovar aquelas coisas que são preciosas e excelentes diante de Deus. Então, queridos, só para terminar aqui, Romanos 12, primeira coisa, né? Considere a graça de Deus. Segunda coisa, ofereça o seu corpo como um sacrifício. Não só como uma mera oferta, não são os ovos da galinha, é o bacon do porquinho. Depois, não tomem a forma do mundo. O mundo, mesmo que você nasceu de novo, ele quer te espremer na forma dele. E aí, queridos, você pode, então, ser transformado. À medida que você renova a sua mente. E qual é o resultado final disso? Você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Sabe o que jejum, oração, Bíblia fazem? Você vai descobrir quem você se tornou em Cristo quando você nasceu de novo. Você vai encontrar a sua identidade. Você vai encontrar o seu propósito.
você vai encontrar aquele desenho que Deus tem para você. E eu vou dizer, hoje, de uma maneira generalizada, são raras as pessoas do corpo de Cristo que realmente sabem o que Deus tem para elas. Ou estão vivendo isso. Mas nunca esqueça de uma coisa. Não começa com o seu sacrifício. Começa com o de Jesus. Começa com o amor dele, revelado. Mas, queridos, nós respondermos a essa graça, sabe, com responsabilidade. Isso vai fazer toda diferença Aleluia. naquilo que nós vamos viver, experimentar e avançar nos dias que Deus nos permitir Glória a viver. Deus. Fica de pé no seu lugar.